faremos hoje, no versículo 13 e 14, a continuidade do sermão. Filemon, uma carta, apesar de pequena, mas muito rica, fala muito sobre o relacionamento, sobre as solicitações em nome do amor. E hoje é mais um momento crucial do qual o apóstolo Paulo revela isso para a gente, como devemos nos relacionar, perceber também os irmãos, as pessoas ao nosso redor, o suprimento humano que Deus nos proporciona, inclusive. Filemon, eu quero ler do versículo 8 até o 14, hoje. Filemon, do 8 ao 14. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Amém. Senhor nosso Deus, estamos aprendendo de tua palavra, estamos diante da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo aplique ela aos nossos corações. Possamos mais uma vez sermos cheios da tua palavra, do alimento que vem do céu. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como os irmãos percebem o aspecto de carta, mas existem várias maneiras de você ler uma carta e perceber um pouco mais o seu conteúdo. Duas coisas, pelo menos, são importantes. Quando você, vamos dizer assim, está com uma carta em mãos, que não seja você que escreveu e nem você é o destinatário dessa carta, né? Nem o remetente, nem o destinatário originais, como é o caso de Paulo escrevendo a Filemon, você analisa um pouco do ponto de vista de quem está escrevendo. Quais são as motivações que a pessoa escreve? Por que ela está escrevendo isso? Qual é o tom dessa carta, né? Qual é a tonalidade, né? Qual é a força da expressão que a pessoa escreve? E você, se colocando no lado do destinatário, você também tenta pensar, né? Como é que a pessoa receberá, ou como recebeu essa carta, né? De que maneira Filemon recebeu essas verdades, as palavras de Paulo escritas nessa carta? E é claro, a palavra de Deus, ela é viva, ela foi escrita para nós também. Então é claro que esse impacto deve alcançar as nossas vidas, e parte da nossa atenção nessa carta é destinada às motivações de Paulo. O que é que Paulo gostaria de transmitir a Filemon? Irmãos, pensando sobre essa questão, eu começo a analisar nesses versículos 13 e 14 uma maneira singular de Paulo destacar que ele não é um líder tirano. Paulo não é alguém que faz uso da força para mover as coisas das quais ele gostaria. Paulo é aquele que solicita em nome do amor, é aquele que não constrange a pessoa a ser, vamos dizer assim, entre aspas, bondosa porque precisa fazer. Já pensou? A gente analisa aqui no versículo 13 e 14 que quando Paulo está necessitando de uma coisa muito importante, que é um suprimento humano, mesmo assim, Paulo, ele solicita. Mesmo sabendo que isso vai custar um mantimento humano, uma ajuda constante do lado dele, mas mesmo assim ele abre mão de ser tirano, de ordenar de uma maneira tal que a pessoa não tinha para onde correr. E até quando ele fala com Filemon, ele fala de uma maneira de consentimento. Nós vamos ver um pouco mais sobre essa palavra essa noite. Que maneira agradável, que maneira bela, que maneira de refletir o Evangelho aqui na fala de Paulo. Então Paulo está dizendo no versículo 13 e 14 o seguinte: eu queria conservá-lo comigo, Onésimo, né? Comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer
sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Irmãos, nesses dois versículos, primeiramente concentrando no versículo 13, a gente já considera, logo de início, que Paulo levanta o entendimento do serviço cristão e, inclusive, dos substitutos enviados por Deus. Existe um modelo de restituição bíblica no serviço. E esse modelo de restituição bíblica no serviço se dá, inclusive, por proximidade. E também, é claro, já nós percebemos que a verdade entre os irmãos é que nós não somos insubstituíveis de ponto final ou de maneira final. Paulo está ensinando que pessoas podem fazer o serviço de outras nos seus lugares. Isso, às vezes, para nós, pode ser uma ação um pouco difícil, nós nos acostumamos com os rostos das outras pessoas, mas o que nós percebemos aqui é um cuidado de Paulo por colocar, digamos assim, que aquele que está conduzindo a obra, ele proporciona suprimento necessário. Então, Paulo está dizendo assim, eu queria conservá-lo comigo mesmo, conservar Onésimo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo está dizendo assim, Filemão, eu sei que se você estivesse aqui, você alegremente atenderia às minhas necessidades, mas eu queria muito manter o seu servo para que ele pudesse fazer por mim o que eu sei que você teria feito. Existe um serviço que se faz no lugar de outra pessoa. Esse é o modelo, irmãos, de reposição bíblica na questão do sustento e serviço. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus nunca desampara um servo seu. Aquele que nos arregimentou é o mesmo que providencia suprimentos para a batalha, inclusive pessoas. Às vezes você pensa assim, como é que eu vou conseguir caminhar a minha vida cristã se eu não tenho ninguém para andar junto comigo? Não é assim, irmãos, porque Deus sempre envia pessoas para andar com você. Domingo passado mesmo o pastor André citou o exemplo do peregrino, né? Quando um morria, né? Era martirizado, aparecia outro e ele caminhava sempre com alguém e Deus envia essas pessoas, esses suprimentos para andar com você. O padrão do relacionamento é exatamente esse. Todos podem repor ou suprir necessidades pontuais que temos. E nesse sentido, a regra, inclusive, se dá pela proximidade. Certamente Deus proverá, inclusive, alguém, e proveu para ajudar Paulo após a partida de Onésimo. Irmãos, precisamos colocar esse contexto. Paulo, ele estava preso e ele não estava preso no Brasil. Ele não estava preso num regime que tinha regras que ajudavam, de alguma forma, os presidiários. O sistema era o sistema romano. O sistema romano não fornecia 4 refeições por dia. O sistema romano não proporcionava alívio. O sistema romano não proporcionava a melhora das necessidades que as pessoas possuíam. Paulo não está falando apenas de um afeto ou companheirismo, mas de um suprimento prático, irmãos. No mundo do século I, no mundo romano, as prisões não ofereciam os mantimentos básicos. Higiene pessoal, os romanos não ofereciam. O Estado fornecia o que se chamava de custódia. Era uma espécie de detenção preventiva até o julgamento ou execução. Então, o Estado não tinha a obrigação de prover alimentos, roupas, cuidados médicos aos presos. A função do Estado romano era apenas garantir que o detento não fugisse. Vamos colocar em outras palavras, se o detento morrer, tudo bem, não fugiu pelo menos, né? Era basicamente isso que o Estado fazia. Como o Estado não mantinha esses cuidados, as condições, irmãos, eram as mais precárias imagináveis. E a presença de visitas, de pessoas no local, ajudava, era vital para a saúde física e emocional do preso. A prisão marmetina, irmãos, em Roma, onde Pedro, Paulo foram presos, era conhecida pela crueldade, pelas condições duras. Há relatos de prisioneiros morrendo devido a uma má alimentação, falta de recursos. Isso explica, inclusive, porque em várias cartas Paulo menciona pessoas que o assistem e inclusive, irmãos, quase morre. Quem é que quase morre ajudando Paulo na prisão? Epafrodito. Muitos comentaristas vão colocar que Epafrodito, tentando ajudar Paulo, adoeceu por causa do estado precário que as prisões forneciam. Olha só o texto de Filipenses 2. Vamos abrir a palavra de Deus.
Epafrodito foi enviado pelos filipenses, a mesma relação que Onésimo estava fazendo aqui, no lugar de Filemon, suprindo as necessidades de Paulo. Epafrodito foi enviado pelos filipenses para suprir o que faltava. Filipenses 2, versículo 25 em diante, esse é o modelo de restituição bíblica no serviço. Deus sempre envia alguém, assim como Paulo disse a Filemon, que Onésimo em seu lugar o servia na prisão. Aqui o versículo 25 diz assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, homens que se gastam pelos outros visando obedecer a Cristo. Versículo 30, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Percebe só um detalhe aqui, né? Obra de Cristo é o serviço aos santos. Inclusive isso é obra de Cristo. Por quê? Porque Epafrodito estava fazendo algo, não era somente para Paulo, era para Cristo. E era o serviço de Cristo, inclusive. Cristo. Então aqui a gente percebe, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O que está dizendo aqui então? Ele fez isso para dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Paulo está dizendo isso. Mas vocês enviaram Epafrodito. Então Epafrodito, no lugar de vocês, está fazendo a obra. Bom, irmãos, eu não tenho condições de estar aqui na Ilha da Madeira. Vocês têm? Não. Mas temos um missionário lá, fazendo a obra do Senhor. Nós trazemos, o mantimento, enviamos algo para suprir necessidades de irmãos lá na Ilha da Madeira. E o Senhor tem abençoado os irmãos lá. E assim vai acontecendo. Quixadá, hoje o irmão Ailton está lá, pregando a palavra de Deus. Irmãos estão sendo supridos lá. Isso existe num aspecto de cuidado de Deus por todos os seus santos, por todos aqueles que são ovelhas do Senhor. Deus cuida, Deus mostra, Deus move pessoas para estarem sempre auxiliando uns aos outros no serviço. Lucas esteve com Paulo em momentos cruciais. A movimentação de suprimento humano se apresenta, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 4, olha só, 2 Timóteo capítulo 4, aqui, Paulo já no final da sua caminhada, entregue já para a libação, e as coisas vão afunilando tanto, irmãos, que é um momento desesperador aqui. Ele está dizendo o seguinte, no versículo 11, somente Lucas está comigo. O que ele está dizendo aqui? Pessoal, o suprimento está acabando. Está no final, o final da minha vida está chegando, somente Lucas está comigo. E ele continua, toma contigo Marcos e traze-o, falando para Timóteo, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Ele manda para Éfeso e fica só com Lucas, Ele perde suprimento, mas ele manda também suprimento aos outros. Ele não é egoísta, Paulo? Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. É interessante, irmão, você percebe que a necessidade era total. Não tinha abrigo para frio, alguém tem que trazer, senão ia morrer de frio. Os livros, hoje em dia, até no Brasil, o detento que lê, cada livro que um detento lê, reduz 4 dias a sua pena. Não existia biblioteca nas prisões romanas. Era um pouquinho mais difícil essa questão. Então a questão, irmãos, aqui é suprimento. Filemão, então, em Filemão, Paulo diz, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Irmãos, aqui Onésimo é apresentado como uma providência divina, alguém enviado para suprir as necessidades de Filemão, na obra que Deus estava conduzindo o apóstolo. E as necessidades são cruéis, são difíceis, são grandes. Mas aqui essa substituição não é apenas uma prática, é um fundamento, é um princípio da vida cristã. Onésimo se coloca no lugar de Filemão para servir a Paulo, assumindo responsabilidades em seu lugar.
Essa lógica ecoa o que Paulo diz aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros. Irmãos, pense nesse cuidado. E aí eu fico pensando, como é que Paulo não é tirano nessa ocasião, irmãos? Vou dizer uma coisa: quando você está doente, quando você está necessitado de alguma coisa, você começa a ficar tirano. Isso não é só velhos, criança já começa assim, né? Se a criança está doente, ela concentra toda a atenção para si. Se a criança quer alguma coisa ou sofre alguma coisa, ela já começa: eu preciso disso, então tudo tem que se mover ao meu redor, eu preciso de todo o suprimento do mundo. Não é assim. E nós crescemos e ainda somos assim. Mas o que está acontecendo aqui com Paulo? Paulo está abrindo os horizontes e mostrando assim: eu queria que ele ficasse comigo, é uma necessidade pontual que eu tenho, mas ele não faz isso, irmãos. Então esse princípio reflete de forma mais ampla o cuidado de Deus, e é claro, esse cuidado uns pelos outros, apesar de coisas simples, irmãos, nós devemos lembrar o que Cristo diz: nós não estamos fazendo em última análise aos homens, nós fazemos a Deus. Mateus capítulo 10, a palavra de Deus nos ensina, olha só, se é um amor de Cristo, um amor por Cristo, e se nós fazemos a Cristo em última análise, nós fazemos com alegria, claro. Mateus capítulo 10, versículo 40, Jesus diz assim, Mateus 10, 40, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Cristo está cuidando de tudo isso. Cristo está percebendo. Gestos simples, a simplicidade. Não queremos mega eventos, não queremos mega atitudes, mas coisas simples do cotidiano, aliviando a carga do irmão, suprindo uma necessidade pontual. Receber, servir o próximo, é na realidade receber e servir ao próprio Cristo. Ao acolher e colaborar com Onésimo, Paulo não vê apenas um substituto prático, mas alguém que age como representante de Filemão, realizando o serviço de amor que transcende o humano, se conecta a Cristo Jesus. Estive nu, estive com fome, estive com frio, né? Você me cobriu, você me alimentou, você me vestiu. Quando, Senhor, que te vimos assim? Fizeste aos pequeninos. Vocês estavam fazendo? A mim, Jesus diz. Em outras palavras, irmãos, a ação de Onésimo é uma expressão concreta do chamado cristão de servir uns aos outros como se estivéssemos servindo a Cristo. Esse é o padrão relacional, suprimento pela proximidade. Aí eu te pergunto, quem está próximo de você? Quem está ao seu lado? Eu vou colocar até um pouco mais enfaticamente, mais próximo ainda, a sua família. Irmãos, cuidado, né? Às vezes a gente tem aquele afã de abraçar o mundo e se esquece da nossa própria casa, né? Cuidar dos seus. Quem não cuida dos seus, Pedro diz, nega a fé, é uma expressão terrível. Olha ao seu lado, olha a sua esposa. Quais são as necessidades da sua esposa? Ah, eu nem conheço e nem quero conhecer. Não faça isso não, meu irmão. Conheça, vá atrás de pesquisar mais, né? Conheça as necessidades do seu marido, de seus filhos. Está próximo, a relação de todos os irmãos na fé é por proximidade. Na nossa casa não deve ser diferente. Nos nossos irmãos, nos pequenos grupos, nas reuniões, a necessidade, sempre existe algo que a gente pode estar suprindo, ajudando. Inclusive, irmãos, no cuidado uns pelos outros. Perceber, às vezes, um distanciamento do irmão, conversar com o irmão, estar próximo, ler uma palavra juntos, isso é importante. Esse é o padrão relacional. Tiago 2,15 diz, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Né? A pessoa fala, rapaz, a pessoa está caminhando, morrendo de fome, morrendo de frio, você fala assim, vá em paz, que o Senhor te aqueça, que o Senhor te dê o suprimento. Ajude então, né? Não custa nada. Essa lógica aparece em Atos 6, na escolha dos 7 para cuidar das viúvas locais. 1 João 3,17,
onde João coloca a condição, vendo o seu irmão necessitado, proximidade visual, relacional. Paulo entende, irmãos, que Deus move e coloca pessoas próximas para suprir as nossas necessidades. Ele reconhece que Onésimo não está ali por um simples acaso, irmãos. Onésimo está ali pela providência de Deus, mas que se ele voltasse para Filemon, Deus levantaria outro para aquele serviço. Aqui é uma virada de chave naquele lado humanista, né? Que é um lado muito do eu preciso de você, você precisa de mim, sem esquecer que nós precisamos de fato de Cristo, né? Precisamos começar com isso, um princípio também para as nossas relações. O cristão nunca fica sem provisão, não é por causa de uma pessoa. Às vezes você pensa assim, se essa pessoa não estivesse comigo, jamais eu conseguiria sobreviver, não. Se Cristo não estivesse comigo, jamais eu sobreviveria. Porque Cristo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é que você está vivo hoje, é que você permanece na fé. Precisamos lembrar disso para não vivermos um evangelho humanista apenas. Então Paulo levanta o entendimento do serviço cristão e de substitutos enviados por Deus. Então outra pessoa pode fazer o serviço. Irmãos, Deus move substitutos quando necessário. O corpo de Cristo não é dependente de um indivíduo, mas da provisão fiel de Deus por meio de muitos. Proximidade gera responsabilidade, é claro. Quem está perto de você pode agir, mas ninguém é insubstituível nesse sentido. Deus usa diferentes pessoas em diferentes momentos para suprir esse equilíbrio. Protege a igreja primeiramente do quê? De falta de amor, de falta de compaixão, e protege a igreja de uma presunção de alguns que se julgam insubstituíveis. 1 Coríntios 12, 21, a Bíblia diz, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Qual é o extremo? Eu não preciso de ninguém, né? Eu me basto. Para mim, o problema na minha caminhada cristã são os crentes. Vai ter gente que vai dizer isso, né? Se não tivesse nenhum crente, nenhum pecador do meu lado, estava tudo bem. E você, né? Se não é pecador, o problema é você, né? O problema somos nós, né? Então, a necessidade, irmãos, que nós temos constante é de suprimento e pessoas caminhando na fé. Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Isso é a vida cristã, nós somos assim. O olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Agora, também o outro extremo é, se eu não estiver aqui, se eu não for acompanhar o irmão se perde. Espera aí, tomar cuidado. Só eu sobrei de crente. A igreja é 100% trigo, só eu, né? Só sobrou a mim, né? O resto é tudo joio. Cuidado, irmãos. 1 Reis 19, 18, Elias, desanimado, sentindo-se sozinho na missão, acredita que é o único fiel a Deus em Israel, mas Deus o corrige. Eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Deus está preservando um povo para si, irmãos. Suprimento inesgotável, é por causa de Deus, é por causa do Senhor conservando. Você não vai caminhar sozinho até a volta de Cristo, porque Deus está conservando um povo, a igreja santa, preparada, adornada para a volta do noivo. Não se esqueça disso, irmãos. Às vezes você pensa assim, se vir uma perseguição, só vai sobrar eu. Não é assim não. Primeiro que você está se achando super crente, né? Mas vai ter pessoas junto com você até o final. Mesmo que aqui seja proibido de cultuar, aqui seja derrubado por governos que não queiram mais cultos públicos, vai ter alguém com você, vai ter pessoas nos cemitérios, nas catacumbas, nós iremos nos reunir para a glória de Deus, porque o povo de Deus caminha para a glória juntos. Nós faremos isso, e o Senhor vai suprir. Não tenha mais isso. Essa ideia de se confirmar, então, imediatamente, né, com essas questões, nós percebemos no contexto da palavra de Deus, Moisés e Josué, Moisés guiou o povo de Israel até a entrada na terra prometida, né? Mas depois disso, Josué deu continuidade à missão, cumprindo a promessa, sem depender de um único homem, o Senhor conduziu por todas as gerações. A Bíblia diz, de geração em geração o Senhor é fiel, grande é a sua fidelidade. Paulo e Timóteo, né? Paulo está ciente, irmãos, vamos abrir 2 Timóteo 2. Essa verdade ecoa até hoje para nós. Paulo e Timóteo. Paulo, ciente dos seus limites, da proximidade do seu martírio, treina Timóteo para continuar a obra evangelística.
assegurando que a mensagem do Evangelho seja transmitida às gerações seguintes. E é isso que ele diz em 2 Timóteo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. É isso que vai acontecendo. O que você recebeu de mim, transmite. E esses homens fiéis e idôneos transmitirão aos outros. Estamos aqui, todos reunidos, ouvindo ainda. Claro que a graça de Deus, mas isso também faz parte de uma condução do povo do Senhor. Então a lição é clara, ninguém é insubstituível, Deus sempre providencia instrumentos para cumprir a sua obra, assim como Onésimo serviu no lugar de Filemão, Eliseu no lugar de Elias, Timóteo no lugar de Paulo. Cada substituição, irmãos, é uma oportunidade e continuidade do propósito divino. Nós nunca somos, irmãos, os protagonistas, né? Se for colocar nessa questão, seja o Senhor glorificado, que Ele cresça, nós venhamos a diminuir. Na igreja, irmãos, um líder de ministério pode dizer assim: se eu não estiver aqui, nada acontece. E se a pessoa morre, o que acontece? Né? Acabou a igreja. Não é assim, irmãos. No louvor, né? Hoje o louvor vai estar bom, porque a voz daquela irmã chama a presença de Deus. Cuidado, né, irmãos? Às vezes a pessoa leva num extremo, né? Aquele irmão, a presença de Deus, quando ele fala, isso é perigo, né? Isso aí é a atenção dos homens, né? Perigoso isso, né? Na pregação, né? Pregadores que eu movi o Brasil. Cuidado, eu vou ganhar o Brasil para Cristo. Isso é perigoso demais. Só que isso acontece, né? Até na família, às vezes, né? Nós achamos que a criação de filhos, às vezes, parece que não queremos que termine, né? Se o nosso filho está amadurecendo com o passar do tempo, a gente pode entrar em depressão, perceber que os filhos estão vivendo por conta própria. Cadê eles? Precisam depender de mim por toda a vida. Irmãos, isso acontece em tantas coisas, mas Paulo, irmãos, ele não tinha esse aspecto tirano, de querer segurar as coisas, de querer dominar todas as coisas. Mas a questão aqui de Paulo é tirar uma tirania e colocar uma relação no amor. O amor de Deus, irmãos, que transpõe qualquer tipo de barreira. Olha só, caminhando para o versículo 14, essa questão de ajuda, suprimento. Paulo, apesar de necessitar de ajuda, assistência, ele mantém um espírito humilde e amoroso, visando a bondade livre e espontânea. Eu vou dizer o que Paulo poderia dizer, e às vezes dá vontade de escrever isso, né? Filemão, Onésimo vai ficar. Ponto final. Filemão é o seguinte: estou escrevendo uma carta para ti, apenas para te informar sobre a conversão do seu servo, e dê glória a Deus por isso. Mas eu preciso mais do que você. Eu estou aqui preso, Onésimo fica. Paulo poderia falar assim, mas ele não faz, irmãos. É lógico, né? Até para a gente pensa assim, não, eu deveria fazer desse jeito, assim o resultado é melhor. Mas o que ele diz no versículo 14? Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Consentimento, irmãos, essa palavra é muito importante. Consentimento vem da palavra gnome, né? Não é gnomos, né? Mas gnome, de conhecer, conhecimento. É um conhecimento que te coloca a par da situação. O consentimento é fazer alguém conhecer e ter uma visão apropriada dos fatos, a ponto de poder tomar um julgamento sobre a realidade. Isso é consentimento. Colocar a pessoa a par dos fatos, para que ela opine, diga, fale sobre a situação. É isso que Paulo está fazendo. Nós aprendemos isso de forma graciosa na passagem. Um apóstolo que pede o consentimento de alguém distante, que não teria a real noção do que estava realmente acontecendo. Vocês percebem isso, irmãos? Qual é a distância de Filemão para Paulo? Para Paulo pedir o consentimento de Filemão. 3.000 quilômetros aproximadamente separavam os dois. Vocês imaginam isso, irmãos? E outra, Filemão não está preso com Paulo, então ele não tem noção do dia a dia ali da prisão. Olha as inigualáveis, digamos assim, justificativas que Paulo poderia colocar para não pedir o consentimento de Filemão. Filemão não está preso, não está convivendo diariamente comigo,
Eu preciso ter que avisar tudo que está acontecendo, falar para Filemão, pedir, solicitar o consentimento dele. Mas ele diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Irmãos, a gente arruma tantas desculpas para fazer algo sem o consentimento. Uma palavra breve aqui para os filhos, né? Eu ainda sou filho, né? Mas já vivi também na casa dos meus pais. Filhos, tomem cuidado disso. Talvez você pense assim: os meus pais não sabem o que eu estou passando, eles não estão vivendo na minha pele, eles não sabem exatamente o que eu estou lidando, eles estão distantes de mim, eu tenho uma vida agora só minha. Cuidado, filhos. Paulo não usou essa desculpa e falou com Filemão pedindo consentimento, não quis fazer nada sem o consentimento de Filemão. Cuidado com isso. O consentimento reflete o conceito de alguém dar um parecer, emitir opinião. Lembre-se disso, filhos. Se você está ali vivendo com seus pais e não tenta mais, não pede o consentimento para fazer as coisas, quer usar uma liberdade, mas uma liberdade que a Bíblia não pauta você. Uma coisa, irmãos, eu tenho aprendido, e apesar dos meus momentos de cegueira, incredulidade, como vimos alguns domingos passados em Marcos, pastor André, a dinâmica do consentimento, irmãos, é importantíssima. Talvez seja apenas eu, mas talvez você também passe por isso. Pedir consentimento, parecer, uma opinião, é antinatural, irmãos, em determinados momentos. Nós lutamos para evitar o consentimento de alguém. Eu sei que da minha parte é uma luta interna e eu tento entender o que é isso, por que as motivações são geradas nisso. Eu suspeito de egoísmo, senso de independência. Mas eu acredito, irmãos, que desde a infância nós sofremos com isso. Mas Paulo está dizendo: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, sem que você tivesse um parecer, uma opinião, sem que você tivesse noção, conhecimento dos fatos para opinar sobre isso. Por isso que eu reforço os filhos, né? Isso é constante nos lares, irmãos. Um filho pode estar planejando algo com os amigos, simplesmente combina as coisas, sem falar com os pais, sem consentimento, já tem autoridade que você precisa respeitar dos pais. Mas nem o consentimento mais os filhos fazem com os pais. Pode ser algo do seu ponto de vista correto, pode ser algo que não é pecaminoso, mas evitar buscar o consentimento dos pais fere um princípio não apenas de autoridade, mas eu vou dizer, de confiança. Isso é muito importante entre pais e filhos. O que eu quero dizer com isso? Você pode não trair a confiança dele fazendo isso, porém, pode estar confiando pouco nos seus pais, ou perdendo a chance de crescer em confiança mútua. Pode estar perdendo a chance de enxergar algo que, do seu ponto de vista, não está aparente. Eu vou dizer um exemplo simples, né? O filho vai estudar, faculdade, qualquer outra coisa, e sempre costuma chegar em determinado horário em casa. Mas nesse momento ele decide: depois da faculdade vou comer um pastel aqui com meus colegas, e vai. E não busca o consentimento dos pais. Então os pais não entendem o atraso do filho, começam a ligar, a se preocupar, começam a se desesperar, e a gente no desespero piora o cenário. Meu filho, onde é que você está? Meu filho, com quem você está? Meu filho, quantos tiros você levou? E as coisas vão piorando. Até alguém responder: estou aqui, estou bem, parei aqui para fazer tal coisa. Mas a gente não pensa, né? Consentimento, parecer. Aí diga assim: mas isso depois que eu casei, acabou. É isso mesmo, irmãos? Não. No casamento as coisas não mudam. Você sai da sua casa, deixou pai e mãe para se unir à sua mulher, a mulher ao seu marido. Talvez um desafio seja consentir com o seu cônjuge, buscar opinião, um parecer sobre as coisas. Mesma coisa, você pode trabalhar, chega sempre em determinado horário. Dessa vez vou fazer uma hora extra. É hora extra, eu tenho que fazer. Mas não fala com seu cônjuge, não conversa antes. Mas precisa, é algo normal, é algo natural da vida. Consentimento para quê? Como assim para quê? Tem alguém em casa te esperando. Não é óbvio isso, irmãos? Tem alguém em casa te esperando, programando a vida com a sua chegada, pensando na refeição juntos, com fome, esperando você chegar para jantarem, seus filhos desejando brincar, esperando você. Consentimento é importante. Nem que seja para reprogramar uma noite com a família, uma visita. Irmãos, não é apenas aviso, é consentimento, para a pessoa opinar, dar seu ponto de vista quanto ao modo de ajustar alguma coisa. Aí eu pergunto para os irmãos: por que a gente perde isso? Por que a gente se afasta disso? Porque nós vivemos, irmãos, num mundo totalmente egoísta.
O egoísmo para nós é o natural. Eu não quero depender de ninguém, eu não quero que ninguém fale sobre a minha vida nunca. Que perigo, né, irmãos? Paulo esperava isso de Filemão. Quem sabe, irmãos, Filemão decidisse ficar com Onésimo, fortalecer laços com Onésimo. Poderia ser, não poderia acontecer? Talvez ele buscaria enviar outro irmão para suprir, e não Onésimo. Não, Onésimo, fica comigo, vamos fortalecer os laços, eu acho importante isso. Eu vou enviar outra pessoa para ajudar Paulo, e você fica aqui comigo. Poderia acontecer? Poderia acontecer. Quem sabe Filemão fala assim, não, eu vou lá com Paulo. Poderia ser. Onésimo, fica aqui, eu vou lá com Paulo. E eu vou compartilhar da reconciliação que tivemos. Então, fazer as coisas sem o consentimento, para mudanças de plano, pode minar a harmonia, mesmo sem haver um pecado direto. O que eu preciso aprender, irmãos, e que todos nós precisamos, é que consentimento não é simplesmente burocracia. Olha só como é enganoso isso. Você pode pensar assim, é muita burocracia. Por que eu tenho que viver desse jeito? Irmãos, consentimento não é burocracia, é um ato de amor, honra, construção de confiança. Alguns podem dizer assim, eu só vejo burocracia nesses versículos. Eu, se fosse Paulo, evitaria burocracia. Para que tanta burocracia? Paulo vai ficar lá, esperando até chegar a carta, até saber a resposta, vai ficar lá esperando, sem saber o que vai acontecer, e nós não gostamos de ficar sem saber o que vai acontecer. Paulo ia ficar todo esse tempo esperando, isso é burocracia demais, isso é perda de tempo. Meus irmãos, cuidado, isso pode ser o orgulho falando, pode ser o senso de independência falando, pode ser a sua soberba falando. Esse é o perigo. Consentimento, irmãos, é mais do que aviso, é reconhecer que a sua vida está ligada à de outras pessoas. Paulo via isso, e as suas decisões afetavam diretamente quem ele amava. Por isso, consentimento de Filemão. Irmãos, Paulo tinha autoridade apostólica, poderia ordenar, mas preferiu solicitar em nome do amor, e agora agir com o consentimento de Filemão. Paulo acaba com a nossa tirania e nos mostra que vivemos para a glória de Deus e não somos o centro da atenção. Só uma questão necessária quanto a isso também. Existe um aspecto, irmãos, do consentimento que pode acontecer. Nem sempre o consentimento e colocar a par o assunto vai acontecer numa conversa de o que você acha, o que você acha. Mas simplesmente você compartilhar a sua vida com outra pessoa, esse tipo de consentimento vai acontecer. Quer ver um exemplo na Bíblia? Vamos abrir em Êxodo 18. Por isso, mais um reforço. Precisamos comunicar as coisas, falar sobre o que vai acontecer, falar sobre o que você está fazendo, e não simplesmente nos isolarmos das pessoas. Isso serve para as nossas famílias, marido, mulher, filhos com os pais, irmãos entre irmãos. Êxodo 18, Moisés, o grande líder, condutor do povo hebreu, na libertação, poderia ter morrido nos seus afazeres. Um homem justo, piedoso, mas por falta de um parecer que o ajudasse na condução do povo, estava definhando, irmãos. E ele entendeu a importância do direcionamento, mesmo não pedindo diretamente, quando Jetro o abordou, né? Êxodo 18. Versículo 13, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Aí, num outro universo, responderia Moisés ao sogro: vai cuidar da sua vida, não te interessa a maneira que eu faço o meu trabalho, eu já decidi, eu não volto atrás, por que você se mete naquilo que não é chamado? E Jetro vai embora sem receber nenhuma resposta, né? Além disso, triste, né? Abatido. Mas não foi isso que aconteceu, né? Versículo 15, Moisés responde e dá informações, conhecimento dos fatos. É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis.
O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Irmãos, e aqui o texto continua, Jetro aconselhando Moisés. Ele não ficou jogando na cara de Moisés a falta de percepção ou visão do fato em si. Você é o líder de Israel e não percebeu isso? Não foi isso que Jetro disse? E a outra questão também, irmãos, em contrapartida, você não vê a ira de Moisés. Moisés não ficou com orgulho ferido. O que você está falando? Você é um intruso. Mas não, irmãos, isso foi algo de Deus, trazendo tranquilidade para o povo, trazendo um cuidado, uma percepção que foi de Deus. Trouxe alívio para o povo, trouxe alívio para Moisés, e ambos não tiveram um desfalecimento nessa atividade terrível, cansativa. Não é que era pecado, mas porque a maneira como estava sendo ia fazer com que eles definhassem. Qual é a questão, irmãos? Consentimento é importante. A gente não sabe exatamente quanto tempo Moisés ficou ali, constantemente, de manhã até o pôr do sol, o povo inteiro ali de pé, mas é basicamente aí uns 2 meses, irmãos, diariamente Moisés ali, trazendo esse tipo de trabalho, e Jetro percebeu. E esse consentimento, mesmo não tinha sido perguntado, mas isso traz um convívio, uma harmonia e uma forma de você falar e se expressar. Então essas questões, irmãos, são importantes. E uma outra consequência do consentimento que preciso destacar é a bondade que aparece pela livre vontade de alguém. Olha o versículo 14, ainda continua. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. A parte final, irmãos, revela o porquê o apóstolo Paulo entende o consentimento, entende como importante essa relação entre os irmãos. Aqui nós vemos o efeito na pessoa que recebe a oportunidade de consentir. A pessoa tem a oportunidade de demonstrar bondade, e demonstrar bondade não pode ser de forma obrigatória, mas de livre vontade. Eu lembro ainda no começo do casamento, eu estava com a Catiúcia e apareceu uma oportunidade, os irmãos estavam necessitados e foi solicitada alguma ajuda, e eu fui lá e ajudei. Nem falei para a Catiúcia. Aí passou o tempo, apareceu uma outra oportunidade disso. Aí fui lá, vou ajudar. Ajudei. Aí a Catiúcia, né? Amor, você nem falou comigo, né? Ah, mas é uma coisa boa, é certo a se fazer. Mas, aí ela até disse, eu queria participar disso. Aí eu não dei a oportunidade para ela agir com bondade. Não é assim, irmãos. Uma coisa simples, né? Acho que eu já mudei isso um pouco, Catiúcia. Mas, irmãos, às vezes a gente erra nisso. Vou fazer algo bom aqui. Mas por que você não fala com consentimento? Por que você não dá a liberdade da pessoa agir com bondade? Às vezes até na relação de pais e filhos, né? Você só faz o filho fazer algo bom com obrigação, mas tente, às vezes, conduzir ele para que surja um ato bondoso dele. Eu sei que é difícil, né? É mais trabalhoso, mas isso é um aspecto da palavra de Deus, no cuidado que a palavra de Deus nos ensina. Assim como solicitar consentimento não lhe faz alguém inferior ou prejudicado, consentir também não te torna maior ou diferente do irmão, mas te dá a oportunidade de expor bondade de forma livre. Paulo levanta aqui, irmãos, uma janela para Filemão agir com bondade. Preparou uma oportunidade para Filemão ser bondoso. Por isso, irmãos, os nossos relacionamentos não são regidos pela fria limitação de regras ou execução de ordens, senão ocorre a perda do que chamamos de atos bondosos entre nós. A bondade nasce dessa liberdade. Oséias 11:4, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Paulo está dizendo, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Até no lado de Jesus, quando o jovem rico se aproxima dele, né? E ele diz assim, bom mestre, né? Por que me chamais de bom? Só tem um que é bom, Deus. E
Jesus não obriga, né, o jovem rico a entregar tudo que tem, mas deu uma oportunidade ali para ele executar a bondade. Mas aí tinha muitas coisas, tinha muito suprimento, tinha muitas riquezas e não prosseguiu. Mas Jesus mostra isso. Agora eu vou dizer, irmãos, quantas vezes o Espírito Santo não pega a tua mão assim, ó, e vai e faz uma execução, mas quantas vezes o Senhor não inquieta você? Haja com bondade. Haja com bondade. Você está vendo uma necessidade. Você está vendo, é como se o Senhor, eu estou te colocando na cara do gol, meu filho. Faça o correto. Faça um ato bondoso, eu estou te mostrando o caminho. Eu já revelei para você. Aí você pensa assim, não, fazer um ato bondoso, será que é de Deus? Vai ser de quem, né? É do diabo? O diabo te chamando para fazer algo bondoso? A sua carne não quer. É Deus te conduzindo, te abençoando. Até nas ofertas, né, irmãos? Êxodo 25, versículo 2, as pessoas às vezes perguntam, será que a gente não deveria enfatizar mais as ofertas, né? Bom, irmãos, a gente deixa a liberdade, porque é o princípio da palavra de Deus. Quando Deus pede ofertas para o tabernáculo, Êxodo 25, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: de todo homem cujo coração o mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Deus não desejava apenas recursos para o tabernáculo, mas corações que o buscassem, que desejassem isso. Hoje, irmãos, o serviço a Deus também deve nascer de uma disposição voluntária, seja no ministério, seja no cuidado com os irmãos, seja no casamento, seja nas decisões importantes na vida, seja servindo a igreja, vivendo com os seus. Lembre-se disso. A nossa vida, irmãos, permeia o consentimento. Dar a conhecer, mostrar a realidade dos fatos, mostrar uma necessidade aberta para que a pessoa haja com bondade. Se nós fizermos isso, irmãos, nós estaremos nos assemelhando mais a Cristo. Ou como Paulo mesmo disse, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Eu digo que não é fácil. O caminho mais fácil é a tirania. Mandar todo mundo fazer as coisas por obrigação, vem para a igreja por obrigação, deu dízimo e oferta é obrigação mesmo, o devorador, o gafanhoto, as francesinhas vão estar na sua casa. Mas não é assim, irmãos. Bondade. E eu creio que o amor de Deus é capaz de permear o nosso ser de tal forma que esses atos bondosos, que o consentimento mútuo, que as solicitações em nome do amor, vai vencer a imposição tirana de qualquer pessoa, porque a glória de Deus está aqui, num povo que olha para Cristo, e Cristo crucificado, ressurreto, que deu a vida por nós, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, amado Pai, pedimos graça, misericórdia que vem de Ti. É um assunto difícil, Senhor, para nós, porque nós lutamos para não sermos tiranos. Nós lutamos, Senhor, para tentarmos de uma forma mais automática vivermos, ou de uma maneira que não nos leve a compreender uma relação mais estreita, fazer as pessoas conhecerem as necessidades, fazer as pessoas conhecerem as decisões, as percepções que temos. Isso para nós é vergonhoso às vezes, mas te pedimos, Pai, que não nos deixe isolados dos outros, Pai, mas nos faça crentes que te amem, crentes que andem uns com os outros, crentes que busquem suprir uns aos outros em amor, em todas as necessidades, Senhor, e não fazer nada, Senhor, para levar alguém a agir por obrigação, mas por bondade, Senhor, por livre vontade, no cuidado do Senhor pelos seus, para que a Tua palavra nos ensinando, nos dê o mantimento necessário para sabermos agir, Senhor, e agirmos em bondade, sabendo que assim refletimos o Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que assim seja aqui na Igreja Batista de Parquelândia, com todos os santos que afirmam o seu nome em Cristo Jesus. Amém.